Senhor, minhas queridas amigas e irmãs em Cristo, uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais uma vez aos nossos corações. Eu me sinto honrada pelo Senhor por poder finalizar mais um mês de propósito, mais um mês onde nós podemos aprender da palavra do Senhor, onde nós podemos saber quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, mulheres de Deus, mulheres abençoadas por Deus. Então, para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, podendo transmitir a palavra do Senhor. E para encerrar o estudo deste propósito Mulher Autêntica, foi escolhido então o livro de Neemias. Eu sugiro que vocês, mulheres, leiam todo o livro de Neemias. É um livro bonito, um livro gostoso de se ler, de se entender, um livro muito edificante, e vocês não vão gastar mais de 1 hora para ler esses capítulos aqui que foram transcritos para nós e que é muito valioso e que tem palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de liderança. Você, mulher, que tem um chamado de liderança, aprenda com Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus. Ele era somente um copeiro, o copeiro do rei, mas que fez toda a diferença em uma geração. Então não importa o seu cargo, não importa a sua função hoje na igreja, no seu trabalho, importa saber que você é uma grande mulher de Deus e foi enviada por Deus, pelo Senhor nesta terra, para realizar coisas grandes, para realizar coisas extraordinárias na presença do Senhor, diante do Senhor, e ser testemunho vivo de que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Neemias, ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor muito grande, por isso que ele realizou o seu propósito de reerguer os muros de Jerusalém. O livro de Neemias, ele começa já com uma oração. Neemias estava triste porque o povo de Israel tinha sido levado ao cativeiro. Então ele se achegou ao Senhor, rasgando seu coração com uma profunda oração que eu gostaria de ler com vocês. Neemias 1, dos versículos 4 ao 11, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então. Ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, ó Deus, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Esta oração é tão linda, tão poderosa, que eu até me
emociono de ouvir, porque ele rasgou realmente o coração dele, não somente para benefício próprio, mas para benefício do seu povo. Neemias aqui, ele mostrou a vida que ele tinha com Deus, que ele jejuava, que ele orava, que ele chorava diante do Senhor. Eu consigo imaginar Neemias ajoelhado diante do Senhor falando estas palavras. E como que o Senhor não pode ouvir uma oração de um justo, uma oração daquele que rasga o coração, que fecha a porta do seu quarto e ora e clama com toda a verdade do seu coração. Não somente orar por uma simples obrigação, não somente de orar para cumprir um protocolo, mas orar clamando a Deus, pedindo a Deus por aquilo que está proposto o seu coração de realizar. O desejo que ele tinha era de juntar novamente o povo de Deus, de fazer com que aquele povo se achegasse novamente a Deus e pudesse se sentir seguros. Neemias, ele teve um grande exemplo, ele deu um grande exemplo para nós até os dias de hoje, porque ele sabia identificar os problemas, ele sabia decidir com firmeza, ele sabia tomar medidas sábias, ele sabia motivar os seus liderados, ele sabia lidar com os seus adversários, ele sabia depender de Deus. Nós temos que saber depender do Senhor. Não vamos ficar gastando o nosso tempo discutindo no Facebook, discutindo no Instagram, discutindo no WhatsApp, em mídias sociais. Vamos gastar nosso tempo clamando ao Deus que é poderoso para realizar infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é poderoso. Ele fez com que Neemias se achegasse ao rei e que o rei identificasse aquele dia, assim no verso 2, de que ele não estava bem, de que ele estava triste. E ele, para servir ao rei, eu imagino como ele servia com alegria. Então nós temos que servir com alegria, como servos. Temos que aprender a servir a nossa casa com alegria, a nossa família com alegria, os irmãos com alegria, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas naquele dia ele estava muito triste e o rei conseguiu enxergar a alma de Neemias e a tristeza de Neemias, perguntando para ele: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então ele temeu da maneira que o rei disse para ele e respondeu: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Então o rei se comoveu com as palavras de Neemias e ele, antes de falar com o rei, ele prestou as benevolências, o respeito. Nós, como mulheres de Deus, temos que saber nos portar com autoridades, com pessoas que estão acima de nós, porque Neemias nos ensina como devemos falar com essas autoridades. E por ele ser tão bom, por ele ter se achegado diante do Senhor com sinceridade de coração, o rei então lhe concedeu e declarou que ele poderia fazer aquilo que estava proposto ao seu coração. Neemias era somente um servo. Neemias, ele foi um grande exemplo de homem de Deus. Ele teve ousadia e ele também, ao decorrer do livro, você pode saber que ele desenvolveu uma capacidade de comunicação com o rei, ele tinha uma vida exemplar, ele tinha ousadia, ele tinha habilidade para motivar os demais, de levantar pessoas para ajudá-lo. Ele era transparente e espiritualmente capaz.
porque o jejum e a oração nos fortalece, nos encoraja, aumenta a nossa fé. E como ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele dizia palavras com sinceridade ao Senhor. Ele pediu ao Senhor, no verso 2:18, assim: com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, na trajetória dele, no caminho em que ele estava trilhando para poder levantar esses muros, ele encontrou pessoas que queriam desmotivar, pessoas que queriam colocá-lo para baixo, pessoas que queriam dizer a ele que o que ele estava fazendo não estava certo, que era Sanbalate e Tobias. Mas como ele tinha tanta intimidade com o Senhor, porém como ele orava a Deus e colocava diante de Deus aquilo que estava proposto em seu coração, o Senhor não permitiu que Sanbalate e Tobias acabasse com o plano de Neemias. Neemias se fortaleceu diante destas pessoas que queriam fazer um mal a ele. Então eu digo para vocês também nesta noite, que vocês, independente da situação que estão vivendo, independente da calúnia que estão falando contra vocês, ou do mal que estão querendo fazer contra vocês, sejam como Neemias, ore a Deus, busque a Deus, porque em todo o tempo que eu estive lendo este livro, eu pude ver que Neemias orava, jejuava e louvava ao Senhor. E o povo louvava ao Senhor juntamente com Neemias. Então ele foi mostrando toda a sua capacidade de liderança, inclusive diante do adversário. Então, que nós possamos aprender a vencer os adversários de nossas vidas através do Senhor Jesus, com a oração, com o jejum. E foi assim que ele foi edificando os muros. Ele foi um grande líder. O líder deve ser digno e capaz. Um bom líder jamais troca o planejamento pela improvisação. Ele sempre se prepara para os desafios de sua liderança. Um bom líder demonstra profundo interesse por seus irmãos. Se torna uma pessoa atualizada, a ponto de querer saber tudo que está ocorrendo em sua volta. Neemias, ele deixou grandes exemplos. Ele se interessava progressivamente por sua família. Tanto é que ele não queria que aquela cidade ficasse assolada, porque ele mesmo disse ao rei que foi o lugar onde os seus pais foram sepultados, porque ele se interessava com os assuntos da família, com os assuntos da sociedade, mas tudo isso para o bem. Um bom líder, ele deixa suas emoções aflorar enquanto se trata de sentir a realidade de seu ministério. Um bom líder não seleciona a tarefa. Ele poderia ficar servindo ao rei, seguro no palácio, ali fazendo a sua função que ele fazia tão bem, com alegria, que ele resolvia, mas não, ele decidiu ter um posicionamento. Quando ele decidiu levantar os muros de Jerusalém, o Senhor estava com ele e o Senhor o capacitou, porque ele estava disponível. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de habilidades para desenvolver algo, sendo que o Senhor, ele nos escolhe por nossa disponibilidade e não por nossas habilidades. Ele foi um homem que não se limitou aos seus próprios conhecimentos. Ele procurou se envolver, ele procurou entender cada liderado e posicionar cada um no seu devido lugar. Neemias fez todas essas coisas e só então, após realização de levantar os muros de Jerusalém, foi que Neemias se tornou um governador.
Neemias, um grande homem de Deus, ele estava disponível a fazer coisas grandes. E você está disponível a realizar coisas grandes? Está disponível a buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Em primeiro lugar, esteja disponível. Em segundo lugar, seja servo, sabe servir, saiba obedecer. Em terceiro lugar, se achega em jejum e oração, se fortaleça em jejum, em oração. Em quarto lugar, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque o louvor quebrou as cadeias, as correntes. O Senhor, Ele quer quebrar todas as correntes e cadeias da sua vida, Ele quer te transformar, te colocar num nível mais elevado. Mas para tudo isso acontecer, primeiro, você tem que desenvolver uma intimidade com o Senhor, diariamente, para que você tenha sucesso. Os inimigos serão derrotados pelo Senhor, porque você vai colocar diante do Senhor, que você vai colocar a sua missão diante do Senhor, e você vai buscar diante do Senhor, e que o Senhor Jesus te ajude a conceder as prioridades, as bênçãos que estão disponíveis para você, que você possa crescer diante do Senhor e todos os muros, tudo que está quebrado, tudo que está caído na sua vida, que em nome de Jesus, apresentando diante dele, você vai reerguer, vai recomeçar e reconstruir. A palavra ela significa significa fazer de novo, que vocês possam fazer de novo algo que deu errado e tentar e corrigir e acertar, porque eu creio que tem muitas bênçãos disponíveis para todas vocês, para mim, e que será realizada através da nossa disposição. Neemias, após passar por todo esse período, ele foi governador. Então que vocês possam, após a sua experiência, após tantas coisas que vocês vierem a realizar, vocês venham alcançar o extraordinário do Senhor. Vocês venham alcançar qualidades de excelência diante do Senhor. Vocês sejam vistas como aquela mulher autêntica de Provérbios 31, que vocês sejam reconhecidas, mesmo sem palavras, como grandes mulheres de Deus, que romperam barreiras, que reconstruíram muros, que refizeram a vida de vocês, mulheres grandes, vitoriosas e poderosas diante do Senhor, mas poderosas porque a mão do Senhor é poderosa e Ele está te levantando hoje para ter uma atitude, para ter uma mudança de vida, para ter uma transformação. E eu creio que a partir dos próximos dias, muitos testemunhos virão de mudança de vida, de reconstrução, de reconquistas e de reposicionamento diante de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente vocês. Saibam que eu vou ficar com muitas saudades. Que Deus abençoe cada uma. Tchau.